para analisar esta atuação modorrenta, vagabunda, bunda mole. Todo mundo sabia que o Maracanã viria para o Beira-Rio para se defender. 11 atrás da linha da bola. Todo mundo. Que constrangimento. Que vergonha. Eu já disse em algumas oportunidades nessa temporada que a minha régua é altíssima para analisar o Inter, por conta do que eu acredito no Inter neste ano na busca pelos principais títulos. Nem que a minha régua fosse baixa, eu consideraria minimamente razoável o que nós vimos hoje no Beira-Rio. Com todo respeito, eu não tenho motivo nenhum para comemorar essa vitória. Não tenho motivo nenhum para comemorar essa vitória. O que nós vimos hoje no Beira-Rio, para mim, é um divisor de águas do Inter em 2025. Um divisor de águas. O Inter de 2025 é antes deste jogo contra o Maracanã e vai ser outro depois do jogo contra o Maracanã. Porque, para mim, todos os sinais de alerta foram ligados. Todos os sinais de alerta foram ligados neste momento. Opa, opa, opa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sob todos os aspectos. Porque hoje eu posso falar de valências técnicas, de valências táticas e de empenho, de entrega. Eu posso falar de tudo. Eu tenho um prato cheio na minha frente para analisar esta atuação modorrenta, vagabunda, bunda mole, vergonhosa do Internacional. O Internacional entrou em campo hoje com um time misto para titular. E terminou o jogo com quase todos os titulares em campo. Eu sei analisar, evidentemente, taticamente o que aconteceu no jogo. Eu sei da linha de 5 defensiva, do ônibus que o Maracanã colocou na frente da área. Eu sei, mas por Deus do céu, que ninguém me apareça usando isso como justificativa para a vergonha que o Inter passou hoje no Beira-Rio. Se eu ouvir do Roger ou de qualquer um no vestiário que tivemos uma dificuldade pelo miolo, porque o adversário estava muito bem postado, taticamente, com linhas defensivas, era só o que me faltava. O vestiário do Internacional hoje tem que ser da seguinte forma, hein, Roger? Tem que chegar no microfone e dizer desculpa, torcida do Inter. O que aconteceu hoje no Beira-Rio não tem justificativa. Peço desculpas para vocês, porque isso não é do tamanho do Inter. É isso que o Roger tem que fazer no vestiário. Não há explicação tática pelo que aconteceu. Não há como dar mérito para o adversário. Para mim seria mais constrangedor ainda se alguém der méritos para o Maracanã e a sua postura tática durante a partida. Eu estou pedindo o dado aqui para o Pedro Reit de quantos cruzamentos... Aqui, chegou. Pelo amor de Deus, ouçam o que eu vou dizer para vocês. O Internacional, neste jogo, deu 72 cruzamentos. O Inter chuveirou a bola na área 72 vezes nesse jogo. 72 chuveirinhos na área. 72 chuveirinhos na área deu o Internacional. Este Inter, que não tem soluções outras que não sejam lateralizar o jogo, bota nos caras do lado e eles dão um chuveirinho na área. É isso, Roger? Este é o repertório tático do Inter? Bota nos caras do lado para eles chuveirarem na área? Esta é a solução? Se esta foi a solução contra o Maracanã, como é que vai ser nos outros jogos? Eu não vou ter capacidade de construção pelo miolo contra o Maracanã? Eu não tenho capacidade de botar a bola no chão, estabelecer um volume no meio-campo para entrar com qualidade na área, com 2, 3 toques, para um cara entrar com a bola no chão! Para um cara entrar com a bola no chão com condição de fazer o gol. Eu vou ter que ver o meu time chuveirando a bola na área. 72 cruzamentos. Que de cruzamentos não tiveram quase nada, é chuveirinho na área. 72 chuveirinhos na área durante o jogo, Roger. Opa! Roger, nós gostamos muito de ti, mas vamos buscar alternativas táticas.
Eu sei que no começo do ano, e o lado do campo do Bernabéu com o Wesley, tá tudo jóia, tá tudo legal. Nós temos o Wesley no lado do campo, tudo lindo, temos ponta, contratamos ponta, vieram o Vitinho, mais Carboneiro, já tinha um monte de gente aqui, tal, legal, tal. Mas e aí, é só isso? Bota no lado, isso já tá manjado, Roger. Já tá manjado. Já tá manjado. Aquela jogada do Bernabéu com Wesley de toque, um recebe toque, me voe, recebe livre e tal, acabou. Os caras botam 3, 4 na marcação ali, acabou. E aí acaba o Inter. Então, taticamente, Roger, foi constrangedor. Eu começo por aí. Taticamente, seu Roger, hoje foi constrangedor e a responsabilidade é sua. E o senhor não venha no vestiário justificar pelas linhas defensivas do adversário que tivemos dificuldade no terceiro terço. Não, Roger. Pede desculpa na coletiva, Roger. Pede desculpa na coletiva. Taticamente, vergonhoso, constrangedor, é isso que eu disse para vocês. 72 chuveirinhos na área. Tecnicamente, tem alguns jogadores que nós vamos ter que começar a discutir com veemência. Eu defendi o Valência. Eu tenho defendido o Valência, que está mal. Eu tenho defendido o Valência pela história dele, pelo que ele é, pelo potencial que eu acho que ele tem. Só que hoje eu não vi um centroavante que está mal. Porque estar mal faz parte. Estar mal faz parte. Jogadores passam por uma fase, têm dificuldades, tem que ter mais capricho, né? Mais concentração. O jogador está mal faz parte. O que eu vi hoje do Valência não é um jogador que está mal. Eu vi hoje um jogador desistente. Desistente. Um jogador que parece querer ir embora. Um jogador que passou a noite toda escondido atrás da marcação. E que quando foi substituído e estava 0-0, saiu caminhando devagar. Ao invés de sair correndo para o time. Isso é provocação. Então, opa, opa, opa. Se quer ir embora, se desistiu, aí sim, aí não tem mais defesa. Aí não tem mais defesa. Outra coisa, o Rohel é um dos piores zagueiros da história do Inter. Ele não pode mais fardar no Internacional. Tá? Isso tecnicamente. E agora, para mim, uma coisa que me assustou muito no jogo de hoje. Para essas 36 mil pessoas simultâneas aqui. Aliás, apertam inscrever-se no canal que nós estamos chegando a 500 mil de inscritos. O Internacional entrou em campo hoje com um salto deste tamanho. Modorrento, burocrático, achando que a qualquer momento decidiria o jogo. Jogando com nojo. O Wesley, que eu amo. Wesley, que eu amo. Estava jogando com nojo. Chapando a bola e recebe, levanta a cabeça e toca para o lado. E ginga, tal. Um nojo. Parecia que estava jogando uma pelada com os amigos. Este mesmo Internacional, que nos 2 últimos jogos começou dessa forma e tomou um monte de coco na cabeça. Não tomou hoje porque era o Maracanã. Hoje foi uma vergonha de envolvimento de empenho. Cadê o D'Alessandro? Onde é que está o D'Alessandro? Cadê o D'Alessandro que tem responsabilidade de deixar o dedo desses caras na tomada o tempo todo? O D'Alessandro! Vamos lá! Vamos lá, D'Alessandro! Chama o meu ídolo! Vamos dar uma chamada nos caras! Vamos. Que é isso? Um time do Internacional que entra desligado em todos os jogos e hoje jogou com nojo, modorrento, burocrático e bunda mole o jogo inteiro? Porra, D'Alessandro! É contigo, velho! É contigo, velho! Conseguimos a proeza de transformar o segundo jogo contra o Maracanã numa batalha, em que nós vamos ter que colocar todo o time titular para conseguir a classificação. A noite de hoje ela é uma das mais constrangedoras dos últimos anos do Internacional. Uma das mais constrangedoras dos últimos anos do Internacional. Hoje nós falimos em tudo. Falimos em tudo. A vitória de 1-0 é absolutamente constrangedora. E repito, todos os sinais de alerta devem ser ligados. Ou o Inter busca uma retomada de rumo com correções importantes, ou nós não vamos longe. Que é a coisa que eu mais acreditava nesse time do Internacional. E a correção de rumo
passa também e principalmente por repensar titularidades. Valência desistente? Fora. Entrou um guri hoje de 16 anos de idade, que em 15 minutos fez mais do que o Valência o ano inteiro. O Gustavo Prado, que há 2 jogos atrás nem relacionado estava, fez mais do que o Vitinho e o Tabata o ano inteiro. Vamos repensar tudo, Roger. Vamos repensar tudo, ou pelo menos muita coisa. Vamos avaliar o que aconteceu na noite desta terça-feira, 29 de abril de 2025, aqui no Beira-Rio. O resumo é, ao menos ganhamos, porque foi um jogo muito abaixo do Internacional, várias ocorrências de gols anulados e 1-0 só contra o Maracanã. Eu acho que muito mais do que aconteceu aqui hoje, a pergunta é o que está acontecendo com o rendimento do time, porque a gente tem uma régua muito alta para a temporada. Eu, pelo menos, tenho uma régua muito alta. Então, os questionamentos eles precisam aparecer o quanto mais cedo possível. Todo mundo sabia que o Maracanã viria para o Beira-Rio para se defender. 11 atrás da linha da bola. Todo mundo sabia disso. E todo mundo sabe o que é preciso fazer, inclusive o Roger, que é um cara estudioso e que conhece muito futebol, o que é preciso fazer para superar esse adversário. Avança as linhas, libera os laterais, os pontas vêm para o meio para tentar alguma coisa e aí tem que aparecer qualidade individual. Chute de fora da área não apareceu, cruzamento da linha de fundo não apareceu, o Inter cruzou mais de 70 bolas para dentro da área dos caras. 2 ou 3 cruzamentos da linha de fundo, é muito pouco. Vitória pessoal dos extremas, do meu centroavante, que hoje, depois de muito tempo, saiu vaiado e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar com carinho para essa situação, porque o Valência vive uma crise técnica impressionante. Quando a gente esperava que ele fosse crescer depois do Campeonato Gaúcho, ele está assim, ó. E depois de muito tempo eu ouvi vaias. Depois de muito tempo não, talvez a primeira vez que eu ouvi uma vaia direcionada a um jogador que tem um carisma muito grande e que existe uma sinergia muito grande entre ele e o torcedor. Parece que o torcedor do Inter perdeu a paciência com esse jogador. Eu ainda não, mas não tá dando, né? Não antecipou uma bola, quando saiu da área para tentar fazer uma jogada tropicou na bola. É preocupante, preocupante. Então assim, individualmente não foi bem o Inter. Coletivamente também não foi bem. O Inter não teve repertório. O Inter não teve nenhum repertório para chegar com qualidade, para criar volume contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Então não tem como o torcedor do Internacional ficar satisfeito com o desempenho do time. Tu fica um pouco... A gente fica assim, né, com um misto de alívio e de preocupação porque venceu o jogo. E venceu o jogo por quê? Porque o Roger colocou em campo aqueles jogadores que, na minha opinião, precisam jogar esse tipo de jogo. Precisam começar esse tipo de jogo. Cara que tem o que mostrar. Jogador que, nesse tipo de jogo, vai dar o algo mais. Vai ter vitória pessoal, vai se entregar. Algo que fizeram o Raikkonen, que foi a grande surpresa da noite, e o Gustavo Prado. Jovens, com tesão para jogar. Gustavo Prado fez o gol e antes disso chutou a bola no travessão. Em momentos assim de raro brilho do Inter na partida. O Raikkonen entrou no lugar do Valência. Antes do gol que ele fez e foi anulado, para mim, gol com imagens inconclusivas, eu vou ficar por aí, ele brigou, ele ganhou por cima, algo que o Valência não fez. E o Valência me custa 1,5 milhão por mês. E o garoto tem 16 anos, tá louco para jogar esse tipo de jogo. Ele é melhor que o Valência? Não, não é melhor que o Valência, ele não tá pronto. Não posso pegar o Raikkonen e botar contra o Atlético Nacional de Medellín. Mas nesse tipo de jogo ele vai mostrar e vai enfrentar um zagueiro de Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Roger fez isso, poderia ter feito mais cedo, botou os guri começaram a... Né, o Vitinho com um pouquinho mais de gás, assim, o Tabata também achei meio toque-toque, Thiago Maia toque-toque. O Inter precisou, gente, do Alan Patrick.
O Roger precisou recorrer ao Alan Patrick num jogo como esse. Como é que eu vou ficar satisfeito? Para fechar sobre o jogo e aí projetar futuro do Inter, esse é um jogo para te ganhar de 3-0. Não tem justificativa. Eles vieram com os blocos muito baixos. Não tem justificativa. Tu tem que fazer gol nos caras. Tem que liquidar no 3-0 no primeiro tempo. Não fez. Alan Patrick teve que jogar. Fernando teve que jogar os 90 minutos. Né? Se a gente fala tanto de corda esticada, hoje a corda ela pode arrebentar ainda mais. Pode sofrer mais fissuras ali na frente em jogos contra Corinthians e Atlético Nacional de Medellín, que a gente vai ter. E que hoje era para preservar os caras. Mas precisamos fazer um esforço para ganhar de 1-0 do Maracanã. É constrangedor. Mas não tem crise, tá, gente? Não tem motivo para crise. É diferente, a gente não vai fazer crise, mas tem que ter preocupação. Porque o Inter deu sinais nos últimos jogos de enfraquecimento, conseguiu alguns resultados, como a vitória contra o Atlético Nacional de Medellín. A sequência foi muito dura no início, com Flamengo, Bahia, Fortaleza, depois veio Palmeiras, veio o Clássico Grenal, que a gente sabe que apesar da diferença de qualidade do Inter para o Grêmio hoje, o Inter com muito mais qualidade, muito mais organizado, mas é um clássico que exige muito. Então agora a corda esticou e os guerreiros estão sentindo isso. Tem que levar em consideração. Mas para usar isso como argumento para entender o que aconteceu aqui, para tentar justificar o que aconteceu contra o Maracanã, é meio pesado, né? É meio forte isso. Eu fico até constrangido para falar sobre isso, né? A nossa régua, gente, é de briga por títulos. Então, eu vou cobrar sempre que o Inter tenha desempenho, que melhore o seu desempenho, porque o mês de maio ele vai ser eletrizante. E se não melhorar, pode acabar o ano. Não vai acabar porque esse time do Maracanã aqui, com todo respeito, o goleiro saiu falando que é desrespeito falar sobre que o time vai tomar 4, 5 gols. Não é desrespeitar, é falar a verdade sobre o que deveria ter acontecido. E o Maracanã não reúne as mínimas condições de fazer um enfrentamento contra o Inter aqui ou lá no Presidente Vargas. O Inter vai passar de fase na Copa do Brasil. Então, o ano não vai acabar porque vai ter Copa do Brasil. Mas nós podemos nos complicar. Se a coisa não melhorar na Libertadores, tem um jogo decisivo, uma decisão. Se não tiver desempenho, perde o jogo lá na Colômbia. E Campeonato Brasileiro, jogo de sábado à noite contra o Corinthians, é jogo importantíssimo. O campeonato são 38 finais, nós ficamos um pouquinho para trás em relação a Flamengo e Palmeiras. Então nós temos que recuperar. E sim, o jogo contra o Corinthians é jogo que nós temos que ganhar. Então a régua está lá em cima, o desempenho não está ok. Eu não estou ouvindo a entrevista do Roger porque estou gravando o conteúdo, mas eu vou ouvir atentamente depois e trazer aqui as explicações do técnico do Internacional. Não tem motivo para crise, mas tem motivo para preocupação.